Antônio chegando com mais um vídeo para o canal. Grato a todos os amigos pelo apoio total. Olha só, eu estou de frente à janela. Eu só estou usando aqui no estúdio a luz do sol. O meu Deus Sol. Daqui a pouco eles vão dizer, o Antônio Galvão não é ateu porque ele adora o Deus Sol. Ele fala do sol. Não, eu estava em outra sala, né, e passei para esta daqui, outra sala, que tem um refletor e tem uma janela. Só que eu não estou usando o refletor, estou usando a janela, a luz da janela. Então pode dar uma interferência aí. Mas eu acho que o áudio está legal e a imagem também está legal. Então um abraço a todos. Tem um amigo meu em WhatsApp, até nunca mais eu conversei com ele em WhatsApp. Nunca mais. Falei com ele em WhatsApp, mas tudo bem. Porque também o meu tempo é curto para conversar assim, enviando áudio e tudo, mas sempre que ele ir lá eu vou dar atenção a ele, que é o Daniel, né? E eu quero mandar um abraço ao Daniel. É um pintor, um artista, que sempre honrou o meu trabalho e sempre assistiu meus vídeos. Então, por que eu estou dizendo Daniel? Porque este vídeo aqui, eu gostaria que Daniel, principalmente Daniel, ele prestasse atenção. Ele vai concordar com este vídeo, Antônio? Acho que não. Porque quando eu falo no sentido que eu vou falar agora, eu sei que ele não concorda. Ele não é ateu, mas também ele não é religioso. Tem isso, né? Ele não é religioso. Ele pode ser até um teísta. Assim, meio uma dúvida, aquela coisa toda. Eu ainda não sei o que o Daniel é. Ele não falou pra mim ainda se ele é agnóstico ou ele é apateísta. Não sei, apateísta é aquele que Deus existir ou não existir não faz diferença nenhuma e a pessoa vive a vida de forma natural e pronto. Questiona, mas o Daniel até já falou pra mim de algumas experiências que ele teve, tá? Na vida dele que lhe deixam dúvidas, tudo bem. Mas eu gostaria que ele observasse esse vídeo. Quem tá aqui? Sérgio Sacani. E aqui é uma reação que eu vou fazer neste vídeo, onde está o Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva, tá? É um vídeo recente. Foi mais um encontro entre os dois, tá? Falando sobre Deus existe ou Deus não existe. Olha só, eu vou reagir a esse vídeo, que tem como tema Rodrigo Silva convencendo Sérgio Sacani que Deus existe. É uma piada, né? É uma piada. Se tivesse aqui uma interrogação, a frase estaria mais correta. Mas como não tem uma interrogação, é uma frase fechada, é como se de fato Rodrigo Silva estivesse convencendo Sérgio Sacani do Deus que nem ele acredita. E eu vou dizer por quê. Nem ele acredita. E eu vou dizer por quê. Mas antes disso, antes de trazer o vídeo que é sensacional, Dia dos Pais foi domingo, né? Até mandei alguns abraços para algumas pessoas em uma live, depois eu tive que tirar a live porque ficou sem o áudio no final. E eu recebi alguns presentes dos meus filhos. E teve uma festinha lá na igreja da minha mulher, né? E ela deu uns presentes, umas xícaras para os pais. Eu não fui. Falei, não vou, dessa vez eu não vou porque eu tenho aqui. Eu não vou também. Mas eu respeito muito ela e a fé dela, a gente não se atropela. Mas ela me provocou porque ela fez uma xícara diretamente para mim. Mas ela colocou o nome pai. Você vai ver aqui a foto da xícara. E um apelido Cecel, que é assim que ela me chama. Cecel. É um apelido que ela me chama Cecel, que ela fala que eu sou o céu dela 2 vezes. Então, céu. Ela chama de céu. Colocou aqui Cecel. Não colocou Antônio Galvão, que eu não importo. Mas essa xícara foi especial para mim, segundo ela. Aí ela disse, eu quero que você leia a frase que tem atrás da xícara, por favor. Olha a provocação, olha só, né? Não fica aí.
Ela colocou assim, ó, porque há um só Deus. Tá aí, ó. Eu tirei a foto da xícara e coloquei aí pra você. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Que coisa linda. E ela disse que está escrito em Timóteo 2:5. Que o personagem Paulo escreveu aos Timóteos. Só que tem uma coisa. Eu vou também provocar ela. Vou não ficar aí. Não ficar aí. Eu recebi a xícara, tá aqui. Né? A xícara tá aqui. Se não tá dando pra ver direito a xícara, por quê? É por conta da luz. Mas tá aqui a xícara, né? Tá aqui a xícara. E eu vou colocar aqui no meu estúdio a xícara. Claro. Só que eu vou provocar ela também. Ela me deu o Dia dos Pais. Dia das Mães, eu vou mandar fazer uma xícara pra ela. Aí depois eu trago aqui no vídeo. O que foi que ela achou. Aí eu vou colocar também o nome dela. Tá? Mãe, não vou colocar que ela colocou pai, vou colocar mãe. Eu vou colocar o nome. E cá atrás eu vou colocar uma frase bem racional. Não, fica aí. Vou colocar uma frase bem racional. E vou ver o que é que ela vai, se ela vai aceitar a xícara. Porque se ela não aceitar a xícara, espera aí. Eu aceitei tua xícara. Com a sua ideia, com o seu pensamento religioso. Agora, por que você não quer aceitar a minha? Então vamos deixar isso pra depois, viu? Vai quebrar na casa de Noca. Mas eu e ela, a gente se dá muito bem. Rapidíssima vinheta, eu vou para o vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Pronto. Voltei e vamos para o vídeo. Olha só. Este vídeo aqui, que o Sérgio Sacani, com Rodrigo Silva. Vamos ouvir um pouquinho aqui do que o Rodrigo Silva falou para o Sérgio Sacani. Não vou tomar muito tempo ouvindo isso aqui, porque para mim isso aqui é um atrativo para vômito, tá? A mentira que esse cara chamado Rodrigo Tripa, ele propaga por aí. Ele que me provou, né, cara? A metafísica, ela te põe... Porque é aquela pergunta básica, o mistério da existência. Olha só. São duas perguntas que tem que fazer. E é interessante, muitos fogem dessa pergunta. Por que tem algo ao invés de nada? Porque, por exemplo, pra mim, o universo ele não tem propósito. Entendeu? Pra mim não tem. Pra mim, tudo isso aqui é um acaso. Entendeu? O universo ele não tá nem aí. Tudo bem, olha só. O Rodrigo Silva tentando convencer o Sérgio Sacani, que ele não convenceu. E eu até já falei aqui, se eu tiver uma oportunidade de um dia eu ficar de frente ao Sérgio Sacani, acredito que qualquer tempo ele vem aqui, porque a cidade aqui às vezes tem evento científico falando de astronomia e o Sérgio não vai demorar de vir aqui a Vitória da Conquista. E quando ele vir aqui eu vou lá pessoalmente para ver ele, conversar com ele. Gosto muito dele. Independente dele ser militante ou não, ele é ateu. Mas eu tenho duas perguntas para fazer para o Sérgio Sacani, pessoalmente assim. Duas. Uma é sobre o asteroide que destruiu os dinossauros. É uma pergunta científica. É uma resposta que eu quero que ele me dê. Acredito que ele tem. Que destruiu todos os dinossauros e por isso nós estamos aqui, né? Tem aí uma história biológica por trás de tudo isso. Tem uma história totalmente geológica e também paleontológica. E eu preciso fazer essa pergunta para ele. E a segunda pergunta que eu vou fazer para o Sérgio Sacani é essa. O Rodrigo Silva te convenceu que Deus existe? Aí eu vou ver o que ele vai me responder. Vocês já sabem a resposta, né? Olha só. O Rodrigo Silva, quando ele tenta mentir para as pessoas, porque uma coisa existem dois tipos de mentiras. Quando você mente para você mesmo e quando você mente para outras pessoas também. Tem muitas pessoas dentro de igreja que mentem para si mesmo, achando que de fato existe tudo aquilo que aprendeu, que é tudo verdade, e depois mentem para outras pessoas. Eu, por exemplo,
quando eu estava na igreja, hoje eu confesso aqui que eu mentia 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu não sabia que estava mentindo. Por isso que eu mentia 2 vezes. Porque primeiro eu mentia pra mim, achando que tudo aquilo era verdade. Entrava naquele emocionalismo, tudo. E livro e Bíblia. E depois eu mentia pras pessoas. Também sem saber que estava mentindo. Quando eu saí desta mentira, eu descobri que eu mentia 2 vezes. Mas no caso do Rodrigo Silva, eu penso, isso é um pensamento meu, que o Daniel não concorda e tem todo o direito de não concordar. Mas o que eu vou falar aqui, talvez ele vá concordar comigo em algumas coisas aqui sobre o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva eu não conheço pessoalmente, eu não tenho nada contra a pessoa dele, o particular dele, os diplomas dele. Deve ser um bom pai de família, deve ser um cara honesto em determinadas coisas, tá? Deve ser um cara, não sei, não posso explicar que eu não conheço ele pessoalmente. Pode até ser que, pessoalmente, ele possa me surpreender. Mostra ser assim um cara manso, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa do Rodrigo Silva que eu não vou engolir nunca na minha vida. Que ele tá mentindo pra ele e pras pessoas. Não, ele tá mentindo pras pessoas, porque pra ele não mente mais. Porque ele sabe que tudo que ele está falando não faz sentido. Ele tenta dar sentido, trazer pras coisas que os crentes acreditam, mas no fundo ele sabe muito bem que ele concorda 100% com Sérgio Sacani de que o universo é um acaso, aconteceu e evoluiu e ninguém sabe como. Mas ele tenta trazer a existência de Deus nos argumentos dele. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu penso, pelo pouco que eu vejo do Rodrigo Silva, eu vou dizer por quê, que ele é mais ateu do que o Sérgio Sacani. E do que eu. Pelo conhecimento que ele tem. Ele tem mais conhecimento do que eu. Até pra isso fortificar que ele é. Só que tem uma coisa. Ele não vai dizer. Ele não vai declarar. Ele vai morrer assim. Porque ele não é besta. E ele não é burro. Às vezes eu falo aqui. Será que o Rodrigo Silva é burro? Ele não é burro. Tá? Ele não vai dizer. Por quê? Porque ele tá defendendo o dele. O dinheiro dele. A grana dele. Ele vive disso. Ele vive de propagar que Deus existe. Ele vive de propagar que a igreja adventista é a certa. Por mais que ele tenta fugir, mas ele diz, ele vive de propagar que a Bíblia está certa. Ele vive de propagar que Jesus de fato existiu e existe até hoje, vai voltar um dia. Mas ele não acredita nisso, gente. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta de mim, né? De mim. Pelo pouco que eu... hora em hora cai isso aqui, viu? Eu gosto de usar isso aqui porque isso aqui é um retorno que ajuda eu me concentrar mais aqui no microfone. Então, é o que eu penso. Então é o seguinte, por que o Sérgio Sacani, ele pode dizer eu sou ateu e ele não perde muito? Porque ele não depende de dizer assim, eu acredito em Deus, eu acredito de religião para ganhar dinheiro e sobreviver. Ele não precisa disso. Ele não precisa dizer que ele tem fé, ou que não tem fé, porque ele propaga o quê? Ciência astronômica, muitas coisas que as pessoas gostam, e o Sérgio Sacani é ainda muito mais, se você não sabe, um pouco muito mais relevância de conhecimento nacional e internacional do que o Rodrigo Silva. Uma entrevista do Rodrigo Silva com o Sérgio Sacani, quem sai ganhando mais é o Rodrigo Silva. Porque o Sérgio Sacani, ele é conhecido, tanto no Brasil, muito mais do que o Rodrigo Silva, se você não sabe, por conta do que ele divulga, e também fora do Brasil. Ele tem muitos inscritos fora do Brasil, Estados Unidos, tudo que acompanha o trabalho dele. Então, para o Rodrigo Silva, é lucro. Ele está sempre com o Sérgio. Mas para a crença dele, não. Por que ele teria que estar ali o tempo todo se reunindo com o Sérgio Sacani, sabendo que o Sérgio Sacani não acredita e não vai acreditar no que ele acredita? Então o Rodrigo Silva, ele começa a cometer vários problemas também na explicação dele. Porque quando ele diz Deus existe, ele vai dar uma origem da existência de Deus, aí tem uma coisa que pega o Rodrigo Silva. Ele diz que Deus existe, mas ele mesmo acredita que o Deus que existe é o da Bíblia. E se de fato esse Deus que ele está dizendo existe e não for o da Bíblia? Por que ele acredita no da Bíblia?
Porque dizer Deus existe é uma coisa. Dizer é o da Bíblia é outra coisa. Dizer é o do Alcorão é outra coisa. Dizer é o Deus do hinduísmo é outra coisa. Porque tem vários. Qual é a certeza que ele tem que o Deus que existe, que ele está dizendo, é o da Bíblia? Ponto. Então ele está ali tentando convencer Sérgio que Deus existe, mas não está convencendo que é o da Bíblia. Ponto. Ponto. Aí, cara, olha só. Aí ele vai falar de lei da natureza, que tem que ter um propósito, sim. Sérgio disse, pra mim não tem. Só que os bichinhos que sobrevivem, que nascem, que são vivos por conta de orgânico, de tudo, que contribuiu, propriedades, para sobreviver, eles têm que buscar a origem. Mas eles não precisam adorar Deus nenhum. Vocês estão entendendo? Eles não precisam adorar Deus nenhum. Cara, por que o ser humano tem que adorar? Por que só o ser humano precisa adorar Deus? Por que só o ser humano acredita na eternidade? Aí ele fala da tartaruga, tá? Ele fala de outros animais. Mas se você perguntar para ele, ô Rodrigo, esses animais têm alma? Eles estão lutando também para uma vida eterna? Não, só o ser humano. Oh, somente o ser humano. Por que só o ser humano? Você tá entendendo? Por que só o ser humano? Aí, outra coisa também. Ele fala que Deus existe, mas se você for analisar, ele fica falando de coisas que realmente, se pegar uma pessoa leiga, vai convencer. Mas só que se a pessoa, mesmo sendo leiga, dizer assim, não, Rodrigo, digamos que você me convenceu que Deus existe. Tá. Quem é? Agora, como é que você pode provar que é o da Bíblia? Como é que você pode provar que a vertente verdadeira para seguir este Deus é adventista do sétimo dia? Ele puxa. E por que o Rodrigo Silva ele faz isso? Ele vai estar sempre ali com ateus famosos. Sabe por quê? O Rodrigo Silva, ele diz Deus existe, mas ele puxa para o Deus da Bíblia e puxa para o adventismo, querendo ou não. Por que ele faz isso, cara? Por quê? Por que ele tá o tempo todo se reunindo com Sérgio Sacani, que é ateu? Que, outra coisa, e ele tá contra o próprio livro dele, quando ele passa o tempo todo conversando com ateu. Sabia disso? Em debate ou qualquer coisa. Ou conversa qualquer. Independente disso, porque o próprio livro dele diz que quando a pessoa não quer aceitar a regra, tem que ser desprezada e abandonada. Tá na Bíblia. Tem um texto na Bíblia que diz que não se assente na roda dos escarnecedores. O Sérgio Sacani, mesmo não sendo um ateu militante, mas só quando ele diz Deus não existe, eu sou ateu, para a Bíblia ele é um incrédulo e escarnecedor. Porque tem um texto nos Salmos que diz assim, disse o nécio, não há Deus. Tá escrito aí. Enquanto eu tô falando, você vai ver na sua tela aí. Disse o nécio. E o que é nécio? Nécio. Nécio é alguém sem conhecimento, segundo a tradução e o significado, sem conhecimento, e entra para a área de escarnecedor de um Deus, porque ele está dizendo que Deus não existe. Então Sérgio Sacani seria um escarnecedor, mesmo sem ser militante, porque Sérgio não acredita no Deus de Rodrigo Tripa. Vocês estão entendendo agora? Então, qual seria o lucro do Rodrigo Silva estar o tempo todo se reunindo com Sérgio? Muitos e muitos vídeos. Ele não era para ligar para isso. Porque ele sabe que o Sérgio não vai acreditar nele. Qual seria o sentido? O sentido é o quê? O cara é famoso, até mais do que eu. Eu sou também, mas ele é. Quando digo famoso, é bem conhecido, viu? Então, é muito bom. Me trata bem, me trata com respeito. É um ateu que me trata muito bem. Ele acha que respeito tá ali concordando com ele, mas no fundo, o Sérgio não concorda nem nada do que ele fala. E aí, eu vou, porque eu vou estar ganhando. Porque ele defende o dele. E ele não pode dizer Deus não existe, porque ele defende o dele dizendo que Deus existe. Sérgio não defende o dele dizendo que Deus existe. Sérgio defende o dele em outra área. Ele não precisa dizer Deus existe ou não existe. Porque ele ganhou fama
em uma outra área. O Rodrigo não ganhou fama, Deus existe, Deus é isso, Bíblia é aquilo, Adventista é isso, Adventista é aquilo. E se você observar, se você assistir algumas palavras do Rodrigo Silva, eu não gosto de ouvir muito ele porque só fala bosta, mas tem coisa que ele deixa entender que nem ele acredita, cara, neste Deus. Que ele faz o tempo todo malabarismo. Ele tenta manipular aquilo que ele mesmo, às vezes, em palavras, ele declara. Tem hora que ele diz, eu vou ser mais cético do que você nisso. Eu vou concordar com você. No fundo, ele concorda com tudo que o Sacani fala. Mas só que ele defende outra coisa. Ele não é burro de dizer, gente, realmente, o Sérgio Sacani, conversando com ele, cara que tem conhecimento científico aí, astronômico também, que Deus não tá em lugar nenhum. Não, ele é doido, é? Ele é maluco de fazer isso? Ele é doido, é? Para os adventistas que são, na sua maioria, com raras exceções, são agressivos, irem pra cima dele? Chamar de blasfêmio, de enganador, que passou o tempo todo enganando o povo de Deus? Ele não é besta. Para com isso. Aí ele vai até o dia da morte dele, porque não vai fazer diferença nenhuma depois da morte. Pra ele é só lucro ele passar o tempo todo, ele não tá nem aí pra crítica. Aí, por exemplo, eu faço uma pergunta pra você. Você acha que se eu convidasse o Rodrigo Silva pra vir uma live no meu canal, ele viria? Nunca. Por quê? Porque ele vai ver que eu não tenho a relevância dele. Pra ele faz diferença. Não é só eu, não. Você acha que se o Jason Ferrer convidar ele para uma live, ele vai? Ou para uma entrevista? Você acha que... Vou colocar o Gontijo, convidar ele para uma live, será que ele vai? Ele não vai, cara. Ele não vai no Gontijo. Eu tenho que pagar pra ver. Ele não vai no Miranda. Ele não vai no Jason Ferrer. Eu não vou nem colocar eu. Porque ele vai entender que o Jason Ferrer não tem a relevância do Sérgio. E que o Antônio Miranda não tem a relevância do Sérgio. E que o Gontijo não tem a relevância do Sérgio. Eu não tenho. Então pra ele não é lucro ele se reunir com um ateu desse. Que em algumas palavras ele até já falou em alguns podcasts sobre ateus militantes. Ele pensa que também a gente vai tratar ele mal se convidar. E se eu convidar o Rodrigo Silva e ele vir numa live, eu vou apenas fazer perguntas pra ele. Eu não vou tratar ele mal. Porque aqui eu critico mesmo, dessa ripa, mas coloco apelido, mas o ser humano particular eu não vou. Eu não vou tratar mal, não vou xingar, não vou difamar jamais ele. Mas ele não vem. Por que ele vai no Sérgio Sacani? Por que ele vai no Fluor? Por que ele vai no Inteligência Limitada? Porque ele tá ganhando lucro. Ele não tá nem aí se os caras vão acreditar em Deus ou não. Ele não tá nem aí se Deus existe ou não, Daniel. Entendeu, Daniel? Mas, Daniel, você que é meu amigo, eu lhe considero muito. Eu acho você um cara sensacional. Mas eu acho você muito inocente acerca desses caras. Quando você defende, às vezes, Anthony, não, eu não concordo com você porque a gente não conhece o íntimo de ninguém, aquela coisa. Eu sei disso, que ninguém conhece o íntimo de ninguém. Mas se você observar com raciocínio um pouco mais aguçado, Daniel, na fala desses caras, eles denunciam. Você sabia que Rodrigo Silva é o único adventista, da vertente adventista que mais participa de podcasts e mais participa de debates ou entrevista com ateus? Por quê? Por quê? Qual seria o lucro de Rodrigo Silva, a não ser financeiro, estar em entrevista com o Sérgio Sacani falando sobre Deus? Se ele sabe que o Sérgio Sacani nunca vai acreditar no que ele está dizendo. Assiste esta entrevista até o final para vocês verem depois. E o cara demonstra, o Rodrigo Silva demonstra que ele, é uma opinião minha, que é mais ateu do que o Sérgio Sacani, esse cara. E não é só ele não, todos. Quando eu falo aqui que todos esses grandes que eu falo assim, de fama e de vertentes grandes, gigantescas, religiosas que sobrevivem disso, não tem um que acredite em Deus, cara. Não tem um. Não tem Malafaia. É uma opinião minha. Não tem o Feliciano, não tem o
o Macedo, não tem o Valdemiro, não tem o RR, não tem nenhum desses caras que acredite em nenhum Deus. É o que eu penso. Mas só que eles não são burros. Aí eu digo, não são. Burros são aqueles que financiam, que enchem o bolso deles de dinheiro. Esses são burros, são trouxas. Esses são babacas, vão morrer alimentando o mentiroso. Mas eles não. Pra eles o Deus de Rodrigo Silva é o dinheiro e a fama, cara. É a grana, é a posição dele. Ele é um cara culto, ele aprendeu a falar bem, ele tem o seu currículo muito, muito bom, ele é um cara graduado, ele é um universitário, não vamos negar. Ele é um arqueólogo dentro da área dele, que puxa também pra religião, mas é arqueólogo, tá? Ele é um cara que tem realmente artigos publicados. Então ele não é burro, ele não é besta. Então o Deus de Rodrigo Silva, quando ele diz Deus existe, no fundo ele tá dizendo o meu dinheiro continua. A minha condição continua na minha estrutura. Eu vou sempre defender isso. Ele sabe que o Sérgio Sacani, que o Pirula nem sei como é que tá. Nunca mais eu tive informação. Acredito que ele tá se recuperando bem, né? Nunca mais tive informação. Mas deve estar bem. Qualquer um ateu desses grandes aí, ele sabe. Se ele se reunir com Leandro Carnal, é a mesma conversa dele. Ele vai, porque Leandro Carnal também é bem conhecido. Lucro pra ele também. O Luiz Felipe Pondé, ele vai. Ele vai. Por que ele vai? Porque ele sabe que ele tá indo numa entrevista num cara que tem uma relevância ou maior ou do tamanho dele. Aí sim. Aí é pareia. Aí vão ganhar. Aí ele pode publicar lá no canal dele, vai dar milhões de visualizações. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Se ele quer pegar o passarinho, ele vai dizer show, passarinho. Então, as entrevistas de Rodrigo Silva com Sérgio Sacani, isso puxa pra dinheiro, porque o Sérgio, ele não acredita nisso, ele é ateu, confesso. E o Rodrigo Silva nunca vai convencer ele. Então, vocês precisam entender que quando eu falo aqui, eu não estou difamando o ser humano dele, eu não estou debochando e zombando da fé dele. Eu só estou dizendo que ele sabe muito bem, mais do que eu, que tudo é mitologia dentro da religião. Ele pode até dizer Deus existe e tirar a possibilidade de ser o da Bíblia. Tudo bem, ele pode até usar argumento da natureza. Deus tem um Deus por aí regendo tudo isso, tudo bem. Mas quando ele puxa para a Bíblia, aí agora ele definiu um Deus. Aí quando ele puxa para o Adventismo, também definiu uma vertente. E ele pode estar errado, porque como é que fica cada uma de outras vertentes? E aí? Aí eu te pergunto, esse cara, ele mente 2 vezes? Não. Quem mente 2 vezes é a pessoa que acredita, mentindo para si próprio, e passa a segunda vez para outra pessoa a mentira também. Ele tá mentindo 2 vezes. Mas quando você sabe que você já pesquisou, você já estudou, você já buscou, de que tudo que está falando não faz sentido com a realidade, mas ele continua. Então ele tá mentindo para as pessoas. Agora a consciência dele já sabe que não existe Deus em nenhum lugar nenhum. É isso. Se eu um dia tiver, realmente, não sei, nem penso nisso, a oportunidade de conversar cara a cara com o Rodrigo Silva, eu não vou temer. Eu vou dizer, rapaz, eu desço a ripa em você lá. Talvez qualquer dia que ele vir aqui, se ele vir um dia aqui na cidade e eu tiver como chegar lá, vou. Desça a ripa em você. Separando o ser humano particular do crente, do adventista, do propagador de misticismo. Eu vou chegar pra ele, me responde uma coisa, olhando dentro dos meus olhos, Rodrigo. Você acredita mesmo neste Deus que você propaga? Me fala aí, cara. Porque eu não quero chamar você de burro, não, cara. Porque eu sei que você não é. E eu quero acreditar, eu vou dizer pra ele, eu quero acreditar, um ateu querendo acreditar, que você tem mais conhecimento do que eu. Ainda. Eu já cheguei em fontes que muitos crentes que de fato acreditam e financiam charlatães e picaretas e vigaristas não chegaram nessas fontes. Eu cheguei em fontes de entender que todo e qualquer tipo de sistema religioso da Terra é uma mentira mental, tá?
É uma manipulação. E você sabe disso. E qual é a base que você tem de dizer que Deus existe em quê? Só no que você acha que é tudo perfeito? Que perfeição tem? Aí ele falou da tartaruga, já vou encerrar agora o vídeo, ele falou da tartaruga, mas ele também esqueceu de falar que na espécie de tartaruga tem tartaruga que morre de ponta cabeça, não consegue voltar, não tem nada ali, só quando tem outra tartaruga para ajudar sim, quando tem um vento, alguma coisa assim, mas quando não tem, ela morre de ponta cabeça, com fome, com sede, agonizando, e nada acontece a favor da tartaruguinha. E aí? Cadê Deus? Que design é esse? Como é que Deus faz uma vida para não ter como se defender em determinadas coisas, em determinados momentos? Então, conversa para boi dormir, acordar no matadouro e virar churrasquinho. Um abraço. Você não é obrigado a concordar comigo, mas reflita no que eu falei. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.